Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo. Oi, minha gente! Último Angu de Grilo do ano está no ar. Episódio 217, boa terça-feira para vocês. Já tô adiantando no calendário que esse será o último Angu de Grilo de 2023. Próxima terça-feira é dia 26, de dezembro, mas vai ter episódio para apoiadores. O episódio prometido comentando Vale o Escrito, a série da Globoplay, que também saiu podcast, com o Aidan André Mota, esposo de Flávia O, meu padrasto, que ele dá entrevista também para a série, jornalista especializado em carnaval. Ele aparece em Vale o Escrito, dando entrevista, e a gente prometeu aí para os nossos apoiadores um episódio especial comentando a série, respondendo pergunta de vocês também sobre isso. Já pode deixar sua pergunta lá nas redes, marcando a gente, pra gente responder nesse episódio especial. Se você ainda não apoia o Angu de Grilo, o link tá aqui no descritivo do episódio, apoia.se/Angu de Grilo, orelo.cc/Angu de Grilo. Você pode apoiar e aí você vai receber episódio novo no dia 26 de dezembro. Para os que não apoiam, que não estão interessados nesse tema, a gente volta no dia 9 de janeiro. Então, dia 26 não vai ter episódio, dia 2 não vai ter episódio. A gente volta no dia 9 de janeiro com o nosso Angu de Grilo de sempre. Merecidas férias, né, Flávia? O ano foi pesado, ao contrário do que era esperado, no início. Achei que 2023 fosse ser um ano de mais normalidade na rotina, mas não foi, Foi um ano que começou com uma posse comovente, uma semana depois uma tentativa de golpe, e por aí fomos, Então foi um ano de muito trabalho, foi um ano muito, muito, muito cansativo, e vai ser boa essa pequena pausa. Eu vou ter uma folga de Natal na TV, volto pro plantão do Réveillon, mas minha chefe aqui, Isabela, vai me poupar de trabalhar no dia 25 de gravar no dia 25 de dezembro e no dia 1º de janeiro. Não, e eu salve, também. Salve! O Martin entra de férias, Então ele volta pra colônia de férias 8 de janeiro. Então estarei com criança em casa. Rafael não vai parar de trabalhar, Porque, enfim, médico tira férias, não sei. Me contem aí, vocês ouvintes casados com médicos ou médicos, se tem férias. Mas, por enquanto, aqui não vai ter. E não tem condição de gravar com criança essa logística. Então, a gente vai entrar de férias junto com o Martinico. Voltamos no dia 9. Mas ainda não estamos de férias, vamos começar esse episódio. A gente vai começar falando desse novo capítulo do escândalo dos cassinos online, das casas de aposta. Eu acho que todo mundo assistiu ou ficou sabendo no último domingo da matéria que teve no Fantástico sobre a Blaze. Era uma polêmica que já vinha se arrastando há alguns meses, E, finalmente, no último domingo, o Fantástico entrou nessa história da Blaze. E desse joguinho do avião, tem o jogo do tigrinho, esses jogos de azar que se sustentam com muita propaganda de influenciadores com milhões de seguidores. A gente é absolutamente irresponsável, de 5ª categoria, como vocês sabem, como vocês adoram que eu fale aqui. A gente vai comentar isso. Depois a gente vai fazer um bloco, aquele Angu de Grilo de assuntos. A gente vai falar desses primeiros 10 dias, dessa primeira semana de governo Milei. Ele tomou posse no último dia 10 de dezembro e está começando medidas muito radicais que tem tudo para, dinamitar a seguridade social mínima e a sobrevivência da população, especialmente a população pobre, argentina. Um cenário muito preocupante. A gente vai falar também nesse segundo bloco da decisão que já foi suspensa, mas aqui no Rio de Janeiro, de proibir que menores
fossem encaminhados para averiguação, né, em delegacia, que só poderiam ser apreendidos em flagrante. A gente falou sobre isso aqui, né, na história dos justiceiros de Copacabana, dessa nova milícia em Copacabana. É um desdobramento desse tensionamento que rolou no bairro. E aí, no último bloco, a gente vai fazer um fechamento, né, do ano, um balanço aí desse ano, para nos despedirmos de 2023. Então vamos lá, que ainda tem muito assunto. Vamos começar essa história da Blaze? Eu vou deixar o link aqui para a matéria do Fantástico aqui embaixo, se vocês não assistiram. Mas eu acho que já tem algum tempo que quem está nas redes sociais, especialmente no Instagram, acompanha o debate, a discussão, ou algum influenciador que divulga joguinhos de azar, né? No estilo... Tem o jogo do tigrinho... que tem vários jogos que é no estilo meio caça-níquel, né, que rodam os negocinhos e aí você ganha ou não ganha. Esse jogo da Blaze era o jogo de um aviãozinho, que o avião vai subindo e você tem que apertar crash pro avião cair. Se antes de você apertar o botão, o avião cair, você perde o dinheiro. Então, é um jogo, né, de azar. É um jogo que você aposta ali um dinheiro, não sabe se você vai ter o retorno desse dinheiro ou não. Bom, essa história das apostas esportivas já vem se desenrolando há algum tempo. A gente tem um ângulo de grilo sobre isso, é o episódio 186, que a gente fala sobre apostas no contexto, naquele momento, do envolvimento de jogadores de futebol com manipulação de resultado. Né, isso se estendeu, teve jogador suspenso, que, enfim, saiu do futebol, condenado, teve de todo tipo de desdobramento dessa história que a gente tratou aí há 4 meses atrás, eu acho que foi em setembro, por aí, né, essa história do agosto, setembro, essa história da manipulação de resultados dos campeonatos, né, de futebol. E aí abriu-se uma longa janela sobre o debate de regulamentar essas casas de aposta online, né, aposta esportiva online no Brasil. Não era uma coisa regulamentada. Todas essas casas têm sede em outros países, então não estão sujeitos à legislação brasileira, né, de loteria, inclusive de investigação pelos órgãos brasileiros. Criou-se esse projeto de regulamentar essas casas de aposta. Paralelo a isso, essa tal dessa Blaze, além de uma janela, uma aba no seu site dessas apostas esportivas, que é o que eles chamam de aposta de cota fixa, que chamam, né, que é esse tipo de aposta que a gente está acostumado a ver de futebol, de loteria esportiva, que você bota um dinheiro e você já tem a previsão de, se você acertar, o quanto você vai ganhar. Né, tenho a matemática já feita de quanto aquela aposta pode te dar de retorno. Isso é uma coisa que é legal no Brasil, né? A gente tem loteria esportiva, loteria de aposta, Mega Sena, Loto Fácil, tem esse tipo de jogo, mas as casas de aposta online não são regulamentadas ainda, está em processo de regulamentação, né? Já tem uma MP, já passou por votação no Senado, projeto de lei, isso é uma coisa que está caminhando para ser regulamentado. Inclusive, deixa eu só fazer um parêntese aqui, porque, de modo geral, a cobertura, né, e a questão da regulamentação passa muito pelas necessidades fiscais, né, do Estado. É um meio de... a Haddad quer regulamentar para aumentar a arrecadação, para resolver as contas públicas, a questão fiscal do governo. Mas a necessidade é maior do que isso, porque não é somente sobre questões de arrecadação, é sobre regulação de uma atividade que impõe riscos, que precisa ser regulada. Tanto assim que tivemos alguns escândalos envolvendo tentativa de manipulação de jogos, inclusive envolvendo atletas, jogadores, casos inclusive de jogadores banidos do esporte por esse envolvimento, jogadores sob suspeita por envolvimento disso, e o risco de menores utilizarem esse tipo de plataforma, o risco de vício, a regulação necessária também da publicidade, do modelo que será usado. Isso foi tema de um ângulo de grilo deste ano, de alguns meses atrás,
Isabela pode 186. ver o Angu de Grilo 186. Já tem, inclusive, gente compartilhando essa edição do Angu a partir desse novo escândalo e dessa onda de investigações. Que, veja, é muito mais grave e diferente do modelo de sites de aposta, que contém risco, né? Mas tem uma diferenciação, isso que a Isabela está falando, do modelo de aposta com as cotações, né? Que você eventualmente, bom, tem gente que diz até que vive disso, né? Eventualmente você acumula conhecimento sobre um determinado time, um determinado atleta, uma determinada competição e faz as suas apostas com um nível de racionalidade e um prêmio maior, no caso de você intuir, acertar, prever uma zebra, mas é totalmente diferente de um modelo de cassino online, que é praticamente porque não é caça-níquel, porque não é o mesmo modelo, embora alguns até tenham, né? Sim, Mas alguns têm um até aquela algoritmo. mesma visualização de caça-níquel, né? Que são aquelas rodinhas girando. Exatamente. É o mesmo layout de um caça-níquel. O jogo do Tigrinho, que também é muito famoso, é exatamente essa visualização. Isso é diferente. Você aposta um dinheiro ali e é sorte ou azar se você vai ganhar ou não. Exatamente. E não é sorte, né? É jogo de É azar. algoritmo. Mas aí tem um agravante, porque eu não sei qual é o mecanismo da máquina caça-níquel, né? Não tenho conhecimento para dizer se elas têm algum tipo de programação que é auditada, que é configurada. Isso, eu tô falando nos países em que o jogo é legalizado, né? A gente está em Las Vegas, a máquina caça-níquel, eu não sei se tem algum tipo de código de programação dentro de parâmetros, mas esse joguinho, ele é regulamentado, quer dizer, a sua sorte depende de um algoritmo, que não é passível de explicação. Você não sabe como esse algoritmo é. Não tem transparência. Você não sabe como esse algoritmo é configurado, né? Então, você aposta um dinheiro ali sem essa cota fixa, sem saber se aquilo, qual retorno você teria, sem saber se você terá algum retorno, né? Sem ter esse vislumbre, é um dinheiro que você joga a esmo. É um jogo simplesmente, né, de sorte ou azar, que depende de um algoritmo que ninguém sabe qual é, ninguém sabe o que isso significa. Ninguém tem como dizer, como provar que esse algoritmo, de fato, em algum momento está configurado para essa pessoa ganhar. Pode ser que não esteja, né? Que ele esteja configurado sempre para a pessoa perder. Então, é óbvio que não deve ser, né? Porque o vício no jogo é esse duelo de você ganha muito e aí você fica viciado achando que pode mais e aí você perde. Então, mas a gente não tem como saber. E aí a Blaze virou esse alvo do momento, né? Dessa investigação do Fantástico e da polícia também, né? Porque hoje pessoas já até foram presas ao longo do dia, influenciadores por conta de envolvimento com esse tipo de jogo, de propaganda, mas porque além da aposta esportiva em cota fixa, eles tinham uma aba de cassino com esses jogos que são ilegais, né, de fato, porque não é que não sejam regulamentados, que no Brasil são ilegais. E aí essa foi a grande polêmica, que está junto com a história dos influenciadores fazendo propaganda para esse tipo de jogo, não só de aposta esportiva, mas especificamente para esse tipo de jogo do aviãozinho, do tigrinho, né, esses jogos de azar que são ilegais, e os influenciadores fazendo propaganda e ganhando centenas de milhares de reais. Tanto influenciadores imensos, quanto influenciadores muito menores. Todo mundo, a gente recebe, eu recebo e-mail pedindo orçamento, conversa para uma plataforma de jogos, para plataforma de apostas. Isso é uma coisa que chega o tempo inteiro, né? E quem já iniciou essas conversas fala que é dinheiro milionário. Tem gente que ganha, os maiores influenciadores, 200 mil por semana. Tem gente que ganha 30 mil influenciador pequeno, 30 mil por mês, só para fazer propaganda desse tipo de jogo. Então entra numa questão não só de legalidade, mas de ética e de falta de regulamentação desse tipo de propaganda, né? E de modo geral, desse setor de criação de conteúdo, desse mercado de influenciadores que não tem nenhum tipo de regulamentação, não tem código de ética, não tem normas, né, regulamentadas de como esse tipo de propaganda e esse setor deve se comportar, não tem preço tabelado.
Então tem gente que ganha 1 milhão para postar um story, tem gente que faz por permuta, tem gente que ganha R$100, né? Não tem um valor mínimo, não tem um valor de tabela, não tem sindicato, não tem órgão regulador. O órgão minimamente regulador é o CONAR, né, que é o órgão que cuida de propaganda, faz a regulamentação de propaganda, mas ele é só um regulador, ele não tem a capacidade de proibir, né, de aplicar multas, ele notifica, mas não é uma instância penal ou criminal, né, desse tipo de publicidade, desse tipo de mercado. Então, é uma polêmica grande, que envolve muitas abas, né, abertas dessas discussões, e uma picaretagem absoluta, uma falta de ética completa desses influenciadores. Gente, o Neymar fazendo propaganda pela Blaze, Felipe Neto, Gabriel Medina, um monte de influenciadora gigante, VTube, uma gente que já é milionária, que já ganha milhares, milhões, sem hipérbole, sem exagero, milhões de reais em contratos com empresas sérias, com empresas grandes, com multinacionais. Você pode até questionar o produto, enfim, mas empresas que são regulamentadas, que pagam imposto, que empregam pessoas em território brasileiro, e já ganha milhões de reais e faz propaganda ainda assim, de gosto absolutamente duvidoso, de coisas que não são regulamentadas no Brasil, de coisas que são ilegais, jogos que são ilegais, porque para acumular ainda mais esse tipo de dinheiro. jogo de cassino é ilegal, né? E as apostas é que estão sob, enfim, regulamentação. Justamente por isso, para tentar regulamentar. As empresas vão pagar um bônus para o governo pelo direito de operar no Brasil, vão ter que ter estrutura no Brasil e obedecer essa regulação. Agora, não há projeto, quer dizer, há projeto, mas não foi aprovado ainda, nada que libere cassinos, né? O jogo é proibido no Brasil, com todas as contradições que essa legislação e essa determinação carregam, mas tanto do ponto de vista presencial real quanto virtual. E esses jogos, aqui a matéria, já foram 2 matérias do Fantástico, né? Uma sobre o jogo do Tigrinho e agora esse sobre o jogo do aviãozinho, que mesmo mecanismo, são empresas que não existem no Brasil, né? São sediadas em paraísos fiscais, então você não tem como acompanhar, né? Por isso, inclusive, os influenciadores estão sendo, enfim, sofrendo busca e apreensão, prisão, né? Prisão temporária, porque também há suspeitas de que eles nem jogam, né? Eles são remunerados para estimular, influenciar, atrair esse público. São muito bem remunerados, mas eles não estão no risco e não são garantidores de idoneidade dessas empresas. Emprestam a sua credibilidade. E, obviamente, a partir disso, leva pessoas à fraude, né? A serem induzidas a essas irregularidades e, eventualmente, à fraude. Porque há caso de gente que diz que ganhou e depois não teve o prêmio pago. Exatamente, a empresa não pagou. E eu acho que tem uma questão aí, já tem alguns meses que no Twitter algumas pessoas que foram abordadas por esse tipo de empresa foram caminhando com essa negociação para entender como é que funcionava e acabaram expondo esses bastidores. E aí eles recebem, né, os vídeos gravados, uma gravação de tela, e prints falsos de transferência e falam como se aquele jogo tivesse sido eles que tivessem jogado, né? Os influenciadores falam isso. Olha aqui esse jogo que eu fiz. Olha aqui o comprovante da transferência que eu fiz do dinheiro que eu ganhei. Na verdade, são materiais que eles recebem prontos e só repostam falando que foi deles. Então, eu acho assim, quando a gente decide, e aí falando como alguém que fecha contratos publicitários, faz publicidade para empresas. Quando a gente decide fechar um contrato publicitário, ou pelo menos quando eu decido fechar, são de produtos que eu uso, que eu gosto, são de marcas que eu acho que são ok, são marcas legais,
são marcas que eu consumo, né, que eu compro, que eu uso no meu dia a dia. Eu tenho meu crivo, jamais faria propaganda para aposta, para joguinho. Alimento ultraprocessado para criança de jeito nenhum. Fórmula, vitamina de não sei o quê, troço de crescer cabelo, jamais. Já tive um monte de oferta disso, não faço. Suplemento alimentar, não faço. Acho que tem grandes conflitos de interesse, né, de fazer propaganda de suplementos que entram numa parte médica, porque meu marido é médico, então eu acho que qualquer coisa do setor médico hospitalar que eu fizer propaganda pode ficar parecendo que eu tenho uma chancela médica, né, do produto. Então eu acho que tem um peso a mais, isso é uma coisa que eu penso. Eu acho que eu tenho uma imagem como jornalista que tem uma legitimidade maior do que apenas uma blogueira, apenas uma influenciadora. E isso interessa as marcas. Eu falo muito sobre amamentação, né? A gente fala muito aqui sobre alimentação, né? Sobre ultraprocessado. Eu como ultraprocessado, inclusive que tem destino como público infantil, mas eu não dou pro meu filho, mas eu como. Mas eu também não vou fazer propaganda. Eu falo com o meu agente isso, eu só faço propaganda se for destinado para o público adulto. Que aí, cada adulto decide o que tá consumindo, assim como eu decido eu comer meu ultraprocessado. Mas fazer propaganda de ultraprocessado infantil, falando que esse é um alimento legal para criança, jamais farei. E eu acho que, assim, quando a gente se compromete a fazer uma propaganda para uma empresa, que a gente acredita no produto, a gente acredita na empresa, a gente usa aquele serviço, a gente confia na nossa experiência de usuário e a gente confia numa reputação da empresa como usuário que somos. Se a empresa, depois daquilo, tipo Americanas, faliu, deu calote em um monte de gente, a culpa não é do influenciador que fez a propaganda. Mas esse influenciador desses jogos, que recebem um material de divulgação falso, que criam uma propaganda em cima disso falsa, mentirosa, falando que aquela é a gravação da tela que eles fizeram jogando, que é mentira, do comprovante de recebimento do jogo que eles fizeram, que é mentira, e eles já estão assinando embaixo da picaretagem e da ilegalidade desse tipo de produto de jogo. Isso é grave. Não dá, isso não pode. Porque, assim, a gente empresta a nossa imagem, a nossa comunidade, né, a nossa visibilidade para coisas que a gente acredita e faz aquilo com sinceridade. Aí eu não vou virar e falar que, gente, essa água aqui, ela tem íons de não sei o quê e ela vai fazer o seu cabelo crescer mais. Isso é mentira, eu não vou fazer. Mas se eu compro água e tomo água e gosto da água, beleza. Eu vou falar, gente, essa água aqui é ótima, eu adoro. Mas sem assinar embaixo de uma propaganda enganosa, desses produtos que prometem mundos e fundos, desse tipo de jogo que promete essa fortuna, e que você, no momento que você está fazendo a propaganda, você já sabe que você está mentindo. É um trabalho que já parte de uma mentira, né? Então, assim, essas pessoas precisam ser responsabilizadas porque elas decidiram ser coniventes com a mentira que essas empresas decidiram, com a narrativa mentirosa que essas empresas decidiram contar. Se elas tivessem jogado o jogo, gravado realmente elas jogando, ganhou dinheiro, realmente fez o comprovante do dinheiro que ganhou e aí decidiu fazer a propaganda, a gente pode debater outras coisas, né? Mas pelo menos a pessoa vai ter... A narrativa não vai ser mentirosa. A gente pode fazer um debate ético. Se é ético você colocar seus seguidores para apostar dinheiro e essa pessoa eventualmente perder dinheiro acreditando naquilo, a gente entra em outro debate. Mas quando ela começa reiterando uma propaganda absolutamente enganosa e mentirosa, tem que ser responsabilizado, porque isso é fraude. Você está dizendo que você fez um negócio, que aquele foi um jogo feito seu e é mentira? Isso não existe, gente. E aí, como público, e é uma pessoa que eu sou, que consome muita rede social, que estou no Instagram, sigo um monte de gente, não dá para a gente continuar seguindo e legitimando com o nosso follow, com a nossa audiência, o conteúdo dessas pessoas. Porque eu vejo um monte de gente falando assim, mas eu sigo a VTube porque ela posta a filha fofinha. Porque a Virgínia posta um monte de propaganda de picaretagem. Mas eu adoro ver a filha dela, que é muito fofa. Gente, mas aí enquanto tu tá vendo a filha dela, você tá dando visualização para as telinhas de jogo que ela tá postando, entendeu? Então, assim, que tipo de admiração é essa que a gente
consegue, ao mesmo tempo, ver que a pessoa está praticando um ato ilegal, uma divulgação enganosa, enganando os seguidores, enganando essa comunidade, e ainda manter essa relação de seguir, de admirar, de acompanhar, sabe? Eu acho muito complicado a gente, como audiência, se prender nesse tipo de relação com os influenciadores e não questionar, e não perguntar. E eu acho assim, cara, se a gente segue uma pessoa que é legal e você acha que ela fez uma propaganda que não tem nada a ver, manda uma mensagem perguntando, manda um e-mail questionando. Pô, não entendi por que você fez a propaganda disso. Eu tenho certeza que os influenciadores que são responsáveis vão ter justificativa, né? E aí a galera que tem filho pode até justificar, cara, tô no momento... De fato, é uma marca que não é uma marca que eu faria de primeira, mas estou num momento muito apertado de grana. Eu vejo várias mães solo falando isso. Pô, cara, eu vejo um monte de influenciador faz essa propaganda. Aí, quando é um influenciador pequeno, o povo cai em cima. Quando é um influenciador que tem milhões de seguidores, ninguém fala nada. Então, por que a gente tem também esse 2 pesos, 2 medidas, né? De como a gente ignora esses milionários que fazem propagandas duvidosas e questiona os influenciadores menores que fazem. Mas, assim, eu acho muito complicado depender de publicidade para ganhar dinheiro, especialmente porque não é um território, né, na internet regulamentado, a gente conta com, sabe, quase que com uma sorte da gente conseguir. É muito incerto, né? O mercado é um trabalho que é muito incerto, pode ter, pode não ter. Então, vai da qualidade do nosso trabalho, mas a gente vê que tem gente que tem muito menos qualidade e ganha muito mais dinheiro. Né, e tá sempre sendo requisitado, inclusive por marcas questionáveis. Mas eu acho complicado que a gente fique tanto na mão assim das marcas, que todas as nossas fichas sejam apostadas na publicidade. Essa é uma noia que eu tenho, que eu já falei em outros podcasts, de eu depender 100% de publicidade para ganhar dinheiro. Eu não quero que todas as minhas fichas estejam lá. Eu fiz minha faculdade, né, eu tenho meus planos B, eu vou pingando em outros caminhos, eu tenho meus podcasts, eu mantenho vários pratinhos profissionais girando, né, mais ou menos encaminhando, eu vou encaminhando um monte de caminho diferente, porque eu acho que a gente não pode achar que essa é a salvação de todos os nossos problemas e que esse é um mercado que vai durar para sempre. Isso é uma ilusão, né? Não há nada que nos indique isso, especialmente num mercado sem nenhum tipo de regulamentação, de nada, de segurança nenhuma para nenhum dos lados. Então, eu acho muito complicado que a gente também, como público, acabe indiretamente legitimando esses influenciadores gigantes de fazer o que eles quiserem. E ontem de noite, em vários momentos, vários que foram expostos na matéria do Fantástico, depois entraram falando que joga quem quer, né? Joga quem quer, não sou babá de adulto, não sei o quê, não tô obrigando ninguém a botar dinheiro. As pessoas têm coragem de falar uma coisa dessa. Então, assim, é muito de quinta, é uma gente muito de quinta, gente. Realmente é lamentável e é muito triste que a gente está falando aqui do sonho das pessoas, né? Todo mundo vê a possibilidade de ganhar um dinheiro, de realizar um sonho, de comprar uma casa, as pessoas apostando as economias da vida, as pessoas perdendo 100 mil reais, que dinheiro que nem tinha, pegando empréstimo para jogar. Então, é muito triste o tamanho da irresponsabilidade que essas pessoas têm com quem está ali, né? Acompanhando, se dedicando, engajando, dando carinho para o trabalho que você está fazendo. É muito de quinta, realmente. Nada mais a declarar. É grave, né? Acho que, enfim, tem um papel aí, a polícia fazendo um papel de separar joio do trigo, né? E acho que tem uma questão importante, que aí a gente está falando, por exemplo, da regulação das bets, né? Das empresas de aposta, inclusive do ponto de vista de critérios, né, de envolvimento de jogadores, dirigentes, familiares, enfim, pessoas, digamos assim, esportivamente expostas, regras para publicidade em termos de horário, né, de faixa, assim como a gente vê acontecer com bebida, viu acontecer com cigarro, né, determinadas faixas e limitação de idade para fazer determinadas propagandas. É o caso, acontece muito com bebida. Enfim, recomendações as mais variadas. É um lado do poder público
criar esses parâmetros, mas eu acho que a gente deveria também pensar e avançar na direção de algum tipo de código de conduta, né, de autorregulação, como tem o CONAR na publicidade, que faz aferição e impõe algumas diretrizes, né, a agências de propaganda e tudo mais. Eu acho que esse nicho dos influenciadores também deveria, sei lá, caminhar para isso, sabe? Algum tipo de associação em que você tivesse um pacto combinado de ética, né? Hoje a gente tem, por exemplo, a marcação que é publi. Você precisa informar, porque na origem, e veja como já avançou, né? Queria trazer um aspecto um pouco maior para essa reflexão. Na origem, não havia distinção entre o que era publi e o que era ou seja, que envolvia remuneração para indicação e o que era efetivamente um consumo, uma dica de consumo espontâneo. Essa normatização foi importante, justamente porque a credibilidade da pessoa, do influencer, e, portanto, a forma como um seguidor recebia aquela informação, sugestão e dica, obviamente, ela precisa desse filtro, né? Uma coisa é eu como nesse lugar porque o lugar é bom, eu venho aqui desde criança, não sei o que lá. Outra coisa é você ganhou comida ou está ganhando dinheiro para indicar aquele lugar. Então, assim, essa já mudança de comportamento na direção de dar mais transparência para que o seu seguidor tenha elementos de avaliação, ela foi necessária, né? E ela faz bem, porque você está distribuindo em caixas diferentes, né? Os influencers. Jornalistas têm um juramento e algum código de ética, né? Em relação à apuração da informação confiável. Tem todo o debate também sobre a questão da desinformação, das fake news. É importante de ser travado, ainda demanda regulamentação, mas é um debate recorrente. Agora, você mentir para influenciar, né, sabendo que está mentindo, sabendo que não jogou e dizer que jogou, é muito complicado, né, gente? Realmente, assim, do ponto de vista ético um comportamento inaceitável, mas é criminoso também, inclusive porque são empresas que não estão regulamentadas, que atuam num país em que essa modalidade de jogo ela é proibida, né? O jogo é proibido, não tem como, as pessoas estão tendo prejuízos, e aí não são só prejuízos no sentido de ele é um dependente, se viciou em jogo, tinha uma tendência. E isso é uma coisa. Mas, assim, quando você induz a isso e quando a própria plataforma, a própria empresa não cumpre com o que está pactuado, que é o cara ganhou e não levou, caramba, é muito grave. Mas eu não sei exatamente se esse mercado não é um mercado que eu atuo. Eu estou no jornalismo e tenho, inclusive, restrições severas, né, a essa questão de publicidade, de associação a marcas. Mas veja, jornalistas e influencers que se remuneram a partir de alguns contratos publicitários, eu acho que está na hora de algum arranjo, sabe, na direção de uma autorregulação. Então eu sigo as normas tais, né? As recomendações de uma entidade qualquer, sei lá, de classe. Não sei em que medida esse debate está acontecendo, está amadurecendo, está caminhando. Esse que é o problema, mas não acho tem que nenhum é o problema, tipo de mas sindicato, acho que é necessário. entendeu? Isso que é o complicado, não tem nenhum tipo de regulação, nem de sindicato. Então, as pessoas se regulam pelo cuidado com a própria imagem, pela própria reputação ou pela própria ganância. Então, cada um segue o seu roteiro, né? A minha regulação é a minha ética. Tem coisas que eu fico na dúvida, pergunto para minha mãe, né? Eu mando, eu tenho meu conselho consultivo de o que eu acho que vale, o que é melhor não mexer nessa seara, o que é melhor entrar, inclusive de produtos que eu consumo, mas é isso. Não é porque a gente consome que a gente vai vestir a camisa,
né? E se colocar como emprestar a nossa credibilidade para algumas marcas. Eu posso consumir, mas eu não quero estar atrelada a isso, né? A minha pessoa física pode estar lá, mas a minha pessoa jurídica, não. Então, cada um, na verdade, monta o seu conselho consultivo. Mas aí é muito injusto isso, no fim das contas. Com os influenciadores menores, né, que produzem de fato um conteúdo de qualidade, que recebem pouquíssimas propostas, que ganham muito menos e que são muito mais reféns de ter que aceitar, né, contratos para conseguir pagar suas contas, do que com influenciadores muito maiores que recebem propostas milionárias de marcas grandes, que poderiam recusar esse tipo de trabalho, mas não tem menor preocupação com a reputação, querem dinheiro no bolso, entendeu? Não satisfeitos de todo o dinheiro que eles já ganham, querem ganhar mais ainda, não importa o que isso signifique. Então é um mercado muito desigual, muito desigual. Tem até uma matéria, mas segundo a pesquisa, é um mercado completamente desigual. A pesquisa da Brunch da UPix, que é uma pesquisa recente, que saiu agora em novembro, que é a Creators e Negócios, fala que um pouco mais da metade dos influenciadores recebe até 5 mil por mês. E só 6% acima de 20 mil. Então, assim, são pouquíssimas pessoas que têm uma renda classe A, classe A+, que são os milionários desse meio. A grande parte das pessoas ganham muito menos, né? Ganham muito pouco, ganham o que seria ou igual ou menos do que o salário mínimo ideal, né? Que a gente fala aqui do DIEESE. Então é um mercado completamente desigual e que repete essa concentração de renda que a gente está acostumado. Os ricos ganham cada vez mais, né? Então, quem já tem muitos contratos, quem já tem muitos seguidores, quem tem muita visibilidade, continua acumulando mais e mais dinheiro de formas regulares ou duvidosas, e quem tem menos cai ainda mais no ostracismo. Enfim, é um assunto complexo que eu não vejo ainda muita margem de manobra, de solução, né? Porque precisaria de órgãos independentes para regularizar isso, para regulamentar isso, para fiscalizar isso, especialmente canais que a gente pudesse denunciar esse tipo de prática mentirosa, enganosa. Mas ainda falta muita coisa. Enquanto isso, a gente tem que usar o nosso crivo, né, pessoal, inclusive como audiência, para a gente parar de dar audiência e visibilidade para esse tipo de influenciador. Pelo amor de Deus. E aí, para finalizar também da minha parte, mas não é diferente de comportamentos que a gente já trouxe aqui no eixo do consumo consciente, né? Da mesma forma que você fala, não compro a lingerie da empresa que faz revista íntima nas funcionárias. Não compro, sei lá, o móvel, a carne de empresas que estão relacionadas ou que não tem como comprovar que o seu fornecedor não está envolvido com o desmatamento da Amazônia ou de florestas nativas, né? Não compro de marcas que têm denúncias de trabalho escravo, né? No repertório de consumo consciente precisa estar adicionado também o perfil dos influencers, né? No sentido de compromissos éticos, enfim, direitos humanos, justiça social, transparência. Acho que esse consumo, né, também precisa ser, em alguma medida, incorporado, né, ao que a gente chama de comércio justo, fair trade ou consumo consciente e consumo consciente. É isso. Vamos para o nosso segundo bloco, Flávia? Vamos. Bom, vamos começar falando sobre Milei, Argentina. Queria te ouvir sobre isso. Dessa primeira semana, né? Esses primeiros 10 dias dessas medidas do governo, esse pacote de medidas para lidar, para conter, teoricamente para conter a crise, mais uma coisa bizonha, né? Teve uma mudança na taxa de câmbio, reduziu os subsídios para transporte e energia, que é uma catástrofe, né? A passagem passaria de 70 pesos para quase 1.000 pesos, né? A gente viu essa repercussão nos últimos dias.
Queria te ouvir sobre esse pacote de medidas e o que isso significa para os argentinos. Uma tragédia. Pois é. O Milei tomou posse, né, no dia 10, no domingo, dia 10, com um discurso, né, mencionando ajustes muito fortes e sacrifícios. Houve, por exemplo, uma alteração na taxa de câmbio oficial, que já, enfim, que era fictícia, né? A taxa de câmbio oficial era fixada em 350, menos de 400 pesos por dólar, e o câmbio paralelo, né, que eles chamam de blue, chegou a alcançar e passar de 1.000 pesos, a gente lembra, durante a corrida eleitoral e tudo mais. Ele aproximou isso, e até alguns representantes, né, de exportadores da indústria brasileira chamavam atenção para essa adequação, que seria uma forma de impor a realidade, né, as transações econômicas, mas, obviamente, a consequência disso, tanto do ajuste no câmbio, que é uma mega desvalorização, a admissão de uma enorme desvalorização cambial, levaria, obviamente, à inflação, e o fim dos subsídios há uma situação, há um agravamento da crise social, que é o que está acontecendo, né? Ele anunciou também um enxugamento muito forte da máquina do Estado, redução do número de ministérios, convocou o trabalho presencial dos servidores públicos para ver efetivamente quem trabalha, onde e o quê. Algumas medidas até, de certa forma, desejáveis, para entender o tamanho do setor público e aonde é que poderia haver cortes, ganhos de eficiência, tudo mais. Só que o que está se abatendo sobre a Argentina é um agravamento, um primeiro momento, e ele fala isso com todas as letras. Não tem dinheiro, vai piorar antes de melhorar. Só que assim, o que é piorar antes de melhorar e em que nível para um país, para uma sociedade em que 40% da população está em situação de pobreza, em que houve um agravamento muito grande, né, da crise econômica e social, ainda é possível apertar mais e mais, tirando completamente, eliminando os benefícios sociais, a rede de proteção social. Então, quando ele anuncia que vai retirar, que retira, né, subsídio, por exemplo, da passagem, né, do transporte, é uma situação que fez as tarifas decuplicarem, né? Era de 70 pesos e vai para 700 pesos. Eu acho que é nessa ordem de grandeza. Então, obviamente, que inviabiliza o deslocamento do trabalhador para o seu emprego, a circulação da população. Também uma ajuda de alimentação, que até foi anunciada que dobraria no caso das mães com filhos menores, sem cônjuge, também está atrasada, não foi paga, não tem projeção. A questão do emprego público. Ele desagradou, obviamente, a muitos setores, alguns mais organizados, outros menos. E a Argentina é um país interessante porque ela tem, até um pouco parecido com a França, uma tradição muito grande de protestos. Não necessariamente, não exatamente protestos violentos, que na França a gente vê muito isso, né? Incendiar carro, né, confrontos com a polícia. Podemos lembrar aqui do que aconteceu ao longo desse ano em relação ao Macron e a reforma da Previdência. Todo mundo lembra. Israel, até o momento do ataque terrorista do Hamas, vinha promovendo grandes manifestações contra as medidas de Netanyahu para intervir no judiciário. Acho que a gente chegou a tratar disso aqui também no Angu. E a Argentina, especialmente nos últimos 20 anos, consolidou uma tendência. Eu li um artigo muito interessante, que foi uma tendência de protestar contra a situação econômica, porque havia protestos, por exemplo, das mães da Praça de Maio, das avós da Praça de Maio, né, contra a ditadura, contra esse ambiente político. Nas 2 últimas décadas, houve um aumento da musculatura, da disposição da população em protestar
contra problemas econômicos, inflação, pobreza, desemprego, inclusive um movimento muito forte de manifestações contra o desemprego ou de desempregados que, em tese, não estão nem exatamente organizados, né? Mas muitas manifestações com origem no movimento sindical, na representação de trabalhadores e relacionadas a direitos trabalhistas, coisa que no Brasil se enfraqueceu muitíssimo, né? A gente tinha nos anos 70 e 80, o próprio surgimento do PT tem a ver com manifestações relacionadas ou organizadas a partir de sindicatos que eram muito fortes, e a gente já trouxe aqui um pouco esse debate. Eu estou abrindo um parêntese aqui, porque eu tenho me debruçado muito sobre essas reflexões, sobre quem são hoje os canais de ativação, de aproximação do campo progressista, posto que a reforma trabalhista, desregulamentação do mercado de trabalho e o excesso de informalidade tiraram a força do movimento sindical. Acho que já falei aqui no Angu sobre isso, quando teve o encontro do Biden com o Lula, lá em setembro, e que eles anunciaram um pacto pelas relações de trabalho, de valorização do trabalho, que passava pelos entregadores e tudo mais, que a gente já falou mais de uma vez aqui no Angu sobre esse tema. Isso por quê? Porque o campo conservador, ele tem os seus pontos de aglomeração, de associação, né, e de construção de unidade, que são as igrejas, em particular as igrejas evangélicas, neopentecostais, que são polos, né, de formação de pensamento político, né, e de construção dessa mobilização, e os quartéis, seja militares, né, das Forças Armadas, seja das Forças de Segurança. A politização inegável. Eu estou, inclusive, daqui a pouco, bom, aí no ano que vem, né, mas o livro do Felipe Nunes e do Thomas Trauman, que é a biografia do abismo, como a polarização divide famílias, desafia empresas e compromete o futuro do Brasil, lançado na semana passada, Brasil inteiro. Agradeço, inclusive, aqui ao professor Felipe Nunes e ao Trauman, que me enviaram o livro, o Felipe com um autógrafo muito amoroso. Eu ainda vou me debruçar mais sobre essa leitura, mas traz também esses pontos, né? Onde é que está aglutinado o campo conservador e onde é que está o campo progressista, e sem dúvida alguma, esse esvaziamento do movimento sindical, trabalhista, está fazendo muita falta ao campo progressista, ou alcançou negativamente o campo progressista. Estou fechando parênteses aqui no Brasil para voltar para as tradições de manifestações da Argentina. Então, a Argentina, por exemplo, os panelaços que a gente viu, seja durante o momento de maior rejeição que levaram ao impeachment da Dilma, seja durante a pandemia contra Bolsonaro, essa foi um modelo de manifestação que o Brasil importou da Argentina, né? Bater panela, a Argentina, inclusive na rua, não é só de janela, não. Descer com as suas panelas, batendo, enfim, panelaço é uma manifestação muito genuína, né, da Argentina. E acontece que o Milei, juntamente com essas medidas econômicas, que tem levado, inclusive, ao campo da oposição, dizer que as famílias vão passar o Natal sem um prato de comida, e houve declarações de representantes do governo dizendo que quem puder cortar a TV por assinatura vai cortar, quem puder cortar uma conta tal vai cortar, quem não puder comer vai comer uma vez por dia, vai cortar o café da manhã e o almoço, vai só jantar, vai cortar o jantar. Tipo, como se isso fosse razoável, né? Você dizer que é inevitável lançar a população numa situação de insegurança alimentar, da leve até a severa, como a gente viu no Brasil. E aí começou uma mobilização da oposição na direção de repetir os processos, iniciar uma onda de protestos, e a Patrícia Burit,
que era candidata, né, ficou em terceiro no primeiro turno e apoiou o Milei, também do mesmo campo do Macri, ex-presidente, e que se tornou ministra da Segurança, anunciou uma série de medidas para reprimir protestos. E algumas de evidente tentativa de criminalização e de cerceamento ao direito de protesto, que está na Constituição argentina. A liberdade de manifestação está também na Constituição brasileira. E isso está levando a uma tensão. Manifestam de verdade, né? Pois é. Um país aguerrido nisso. Faz, pelo menos, nos últimos 20 anos... isso tem sido marcante, inclusive pelo agravamento das condições econômicas e sociais. E aí eu li um artigo de uma economista, né, que ela falava, até quando a Argentina ganhou a Copa do fim de 2022, eles tomaram as ruas para festejar o título mundial da mesma forma que eles tomam as ruas para protestar. Tem uma questão que são manifestações de fechamento de estrada, de impedimento de circulação de mercadorias, e isso é realmente complicado. Foi o que a gente viu com os golpistas de Bolsonaro, mas não são manifestações que se relacionam a não aceitar o resultado das eleições ou a derrubar o Milei, e sim chamar atenção para o agravamento de uma crise em razão de medidas de governo. Tem uma legitimidade no motivo das manifestações. Embora, se você, tratando de obstruir estradas, impedir circulação dos caminhões com mercadorias, de ambulância, etc., etc., o governo tem sim um dever de regular e de garantir o direito de ir e vir, que também é constitucional. Agora, não era só isso que estava posto no rol de medidas anunciadas pela Burrit. Estava, por exemplo, criminalizar famílias, pais e mães que levassem crianças às manifestações, dizendo que era um aliciamento. Ora, gente, democracia não é aliciamento, pelo amor de Deus. Eles começaram por esvaziar uma praça onde havia manifestações de população de origem indígena. Então, assim, você não pode, para frear a insatisfação com medidas obviamente impopulares, criminalizar o direito constitucional de manifestações. E aí os sindicatos, sociedade civil estão convocando manifestações imensas para a próxima quarta-feira, dia 20. Eu quero lembrar, adicionalmente, que dezembro é um mês muito sensível para a Argentina. Foi em 19 de dezembro de 2001 que começaram as manifestações absolutamente avassaladoras contra o presidente de la Rúa, o então presidente de la Rúa, e no dia 20 ele renunciou. Tão intensas foram as manifestações. Foi aquele período entre o fim de 2001 e o início de 2002 que a Argentina teve 5 presidentes, né? Dá para procurar aí nas referências históricas. Então, ele ainda tem esse ponto, o Milei, que vai enfrentar, deve enfrentar, e aí já fica como pop-up aí de sugestão do que a gente precisa acompanhar essa semana, quão intensas serão essas manifestações na quarta-feira contra medidas econômicas que efetivamente têm um custo social muito grande. Eu já falei da minha amiga Heloísa Fernandes, né? E na semana passada a gente trocava mensagens sobre essa situação e ela falava do aumento dos preços. Absurdo. A expectativa é de o pior Natal desde 1989. Ai, gente, é muito triste. E não é sobre não poder viajar, não poder pagar a TV a cabo. É sobre não ter o que comer, porque a comida aumentou, assim, do dia para a noite. Eu não sei se a Isabela está aí com alguns exemplos do que aconteceu com o preço da comida na Argentina, mas foi, assim, brutal, inclusive de segurarem mercadoria para esperar os anúncios do governo. Então teve um arremedo de desabastecimento, mas que na verdade era para uma remarcação violenta. Peraí, ó. A inflação lá no ano ultrapassou 160%. Aqui, ó.
Alguns exemplos. O litro de azeite, por exemplo, passou de 800 para 2.000 pesos. De 10 para 27 reais aproximadamente. Nos últimos dias, né? Pois é, alguns em tipos de dias. pães subiram 80%. O valor do arroz também foi afetado. Então, foi do dia para a noite. Bom, eu acho que todo mundo com mais de 30, 40 anos lembra desse momento brasileiro. Mas eu acho que é muito assustador ver isso acontecendo, né? Do dia para a noite. Num país vizinho, uma realidade que sempre foi muito próxima da nossa, né? A Argentina. E é uma coisa que eu acho que no Brasil foi superada de um jeito que eu, por exemplo, não consigo nem ter ideia do que isso signifique. Né? E a minha mãe conta essas histórias de que tinha que ir no supermercado porque ele remarcava e as pessoas ficavam remarcando enquanto você estava comprando. Exatamente. E a minha geração, eu tenho 27 anos, eu não tenho nem memória disso. Então é muito doido esse que é o pior Natal desde 1980 e poucos, e ver que a geração de 80 e poucos viveu, e essa geração de agora, 40 anos depois, também vai viver, quase, 40 anos depois, também vai viver de novo essa hiperinflação, essa instabilidade econômica, pior do que já tem sido nos últimos anos. No nosso episódio do Ariel, a gente falou isso, né? O Ariel falou aqui sobre essa instabilidade da economia da Argentina, que isso, na verdade, é um acumulado de décadas, né? De muitos governos falharam nessa missão. Então, não é um fato novo, né? Não é uma herança do Fernandes, não é uma herança do Macri, é uma questão que já vem de muitas décadas. A gente falou isso no episódio com Ariel Palacios. Quem quiser ouvir, vai lá. Mas é muito triste, porque a gente sabe quem serão os mais afetados, né? E uma população que foi enganada, enfim, né? Que é isso, que não foi enganada porque o Milei prometeu isso e tá entregando. Mas é enganada no sentido de achar que esse modelo vai resolver os problemas. Né? A gente falou aqui da parcela da população que também votou no Milei, os jovens, né? Também com o mesmo perfil desse mesmo estereótipo do outsider, do cara que não é a velha política, do cara que vai revolucionar tudo e que achar que ele vai ser mais moderado pelo sistema. E, no fim das contas, essa população, boa parte dessa população que vota nesses caras, também é a população que vai ser a mais prejudicada com esses absurdos, né, que ele já começou a fazer. Enfim, podemos passar para o nosso próximo tópico, Flavel? Tá, deixa eu só fazer um adendo, porque a expulsão dos indígenas foi o governo da cidade de Buenos Aires, que é um primo do Macri, do ex-presidente Maurício Macri, e, portanto, está no mesmo campo, né? No mesmo campo magnético, político magnético do Milei. O nosso querido Ariel Palacios escreveu que a tendência é que vários governadores sigam essa linha. Então você vai vendo um crescente movimento de cerceamento ao direito à manifestação em razão do agravamento da crise social. Eu já mencionei aqui que a Argentina tem boas previsões de safra para o ano que vem, até por conta do El Niño, das chuvas, que podem ajudar no trigo, principalmente na soja. Deve colher a maior safra de soja da sua história. Isso, ao longo do ano, né, na medida que se confirme, vai atrair mais dólares. É óbvio que também a mega desvalorização do peso, ela também tende, né, torna a Argentina muito barata e, portanto, pode aumentar exportações, eventualmente turismo, reduzir importações, o que promove ajuste. Agora, no meio disso tudo, tem o povo, né? E tem um povo extremamente sacrificado. Eu acho que a gente pode fazer uma leitura com o que aconteceu no governo Bolsonaro, né? No momento inicial da pandemia, que eles não queriam, nem pensaram em algum tipo de programa de transferência de renda, foram levados pelo Congresso, né? E a partir da sociedade civil e o Congresso impuseram o auxílio emergencial, que Paulo Guedes, então ministro da Economia, queria fixar em R$200 e que acabou sendo de 600. Não foi bem elaborado, não foi uma política pública bem elaborada, mas impediu, né, um agravamento
brutal, né, da crise social e econômica no Brasil naquele momento. Então, imagina você estar nessa situação agora, de todo tipo de, ou da maior parte das políticas sociais de subsídio, de transferência de renda, elas serem desmobilizadas, desmontadas. É muito grave e, junto com isso, a repressão ao direito, né, à manifestação, ela é gravíssima, porque ela flerta, né, com o autoritarismo. E eu lembro que a então candidata a vice-presidente, agora vice-presidente eleita, possada, e presidente do Congresso, eu esqueci o nome dela, é alguma coisa Villarreal. Ela tinha dito que para governar a Argentina, ou para a Argentina sair da crise, seria necessária uma dose de tirania, uma certa tirania. Eu acho que essa é a frase. Bom, é isso que está se desenhando. É isso. Vamos acompanhar. Eu acho que esse é um assunto que é um pop-up, porque isso vai se desenrolar. Eu acho que mais gravemente ao longo das próximas semanas. Então, na volta aí no começo de 2024, no nosso retorno, se a gente tiver mais atualizações, a gente volta nesse assunto, porque a Argentina é extremamente importante para o Brasil, né? Então, esse é um assunto relevante aqui no Angu de Grilo. A gente sempre fala, né, que o Angu é como é que as coisas impactam a nossa vida, o que tem a ver com a gente. E esse nosso vizinho é extremamente importante. Mas vamos falar desse nosso próximo tópico nesse bloco, para a gente encerrar o bloco 2 e fazer esse balanço do ano. Bom, a gente falou aqui na semana passada da história dos justiceiros, né, de Copacabana, desse grupo, desse novo formato aí de milícia, que de novo não tem nada, né? A coisa mais velha que tem. Mas, como desdobramento, a gente viu muitos e muitos debates, inclusive o que a gente propôs aqui no Angu de Grilo, dessa criminalização, né? Dessa população negra, supostamente envolvida em roubo e furto, e outros não, e como essas pessoas seriam vítimas desses estereótipos raciais, e que entra todo mundo no mesmo bolo dessa truculência absoluta. Na semana passada saiu uma decisão da Vara da Infância e da Juventude, que determinava que o governo do estado e a prefeitura não pudessem apreender e conduzir adolescentes a instituições de acolhimento, se não em hipótese de flagrante ato infracional. Então, não poderia, porque eles fazem a condução para checar, né, se tem algum tipo de envolvimento, alguma coisinha aberta, e é uma apreensão e uma condução para a delegacia, né, que é baseada única e exclusivamente nesse perfil, né, no perfilamento racial, que a gente já debateu aqui. Você vê um grupo de adolescentes, de jovens pretos, você apreende todos para ver se algum tem alguma passagem, se tem algum mandado em aberto, se tem algum antecedente, se tem alguma coisa, por mais que você não tenha nem prova e nem flagrante de que aqueles jovens estivessem envolvidos com roubo ou furto no momento dessa apreensão. E aí saiu essa decisão, mas dias depois, né, no último sábado, o desembargador Ricardo Rodrigues Cardoso, presidente do TJ, né, no Tribunal de Justiça aqui do Rio, revogou essa decisão. Então voltamos à barbárie como a gente estava acostumado antes. Eu acho que, assim, então vai continuar, né, podendo conduzir essas menores de idade para verificação, né, para simples verificação dessa existência. Estigmatiza, né, essa população. É um desdobramento do que a gente já tinha falado no Angu. Não sei o que Flávia vai ter a comentar sobre isso, mas eu acho importante a gente deixar esse assunto meio pendurado também, porque a gente vai entrar no período de mais tensionamento dessas relações, como a gente disse, né, que é o verão, que é a estação em que os turistas estão lotando as praias, que é a estação em que o bairro de Copacabana fica, especialmente, né, Copacabana, fica entupido de turista, fica tudo lotado. Tem o Réveillon de Copacabana, que é um dos maiores do mundo, que leva centenas de milhares de pessoas para a praia. E como em toda multidão, tem assalto, tem roubo, tem furto, tem arrastão, tem aquele todo tipo que a gente já conhece, o que tensiona ainda mais essas questões de segurança, o que tensiona ainda mais
esse perfilamento racial, essa condução, essa criminalização desses jovens pretos que podem estar somente indo à praia, que podem estar somente curtindo o Réveillon em Copacabana. Então, quero ouvir o que Flávia Oll tem a dizer sobre isso, mas foi essa disputa aí, coloca a medida, tira a medida, e continua tudo a mesma coisa, e veremos o que teremos de Réveillon e o que esse verão nos reserva nas areias de Copacabana. Copacabana em particular, né? Mas Zona todas Sul, as praias, né, do Zona Rio. Sul, essencialmente. Eu acho que tem uma crítica e uma crônica muito bem feita por Chico Buarque na canção Caravanas. Recomendo, portanto, então, a audição dessa canção, que expressa muito nitidamente esse perfil de racismo e de aporofobia, né, que o padre Júlio Lancelotti fala tão intensamente, que é esse horror aos pobres, né? Ele fala: um sol de torrar os miolos quando pinta em Copacabana a caravana do Arará, do Caxangá, da Chatuba, a caravana do Irajá, o comboio da Penha. Não há barreira que retenha esses estranhos suburbanos tipo muçulmanos do Jacarezinho a caminho do Jardim de Alá. E vai por aí. É uma canção primorosa do Chico Buarque, uma canção denúncia de um comportamento repetitivo de uma área de maior renda e supostamente de maior nível de instrução da cidade em oposição aos que vêm de áreas pobres. E com isso eu não estou aqui defendendo crime, bandido, etc. A polícia tem o seu papel. Se tem menor ou maior de idade infringindo legislação objetivamente flagrante ou mandato, tem que ser apreendido ou preso, passar pelo devido processo legal. Não se trata disso, né? O que o Ministério Público, juntamente com a Defensoria, levaram à Justiça foram denúncias objetivas de apreensão aleatória de adolescentes vindos do subúrbio, ou dentro de ônibus, ou na chegada à praia. Então é uma espécie de ambiente pré-crime. E a petição, né, o texto do Ministério Público não deixa dúvida. Tem lá um determinado momento que ele diz: é importante destacar que a atuação injustificada e desproporcional da Polícia Militar, tendo como alvo adolescentes negros, abre parêntese, né? Dos 89 adolescentes, praticamente todos eram negros. Adolescentes negros que não estavam praticando ato infracional ou em situação de risco emergencial, caracteriza indubitavelmente racismo institucional. É a tal da marcação racial, é o tal do perfilamento racial. O alvo são os adolescentes pretos e pobres, desde que o Brasil é Brasil. E é importante que a gente debata isso e exija o cumprimento da lei. O governador Cláudio Castro foi às redes sociais dizer que ia recorrer da decisão da juíza, e o prefeito Eduardo Paes também, que aqui a gente já tinha comentado sobre isso, né? Desse discurso do Eduardo Paes na direção de alcançar, cativar, atrair o eleitorado conservador, seja para o seu projeto de reeleição, seja para o seu projeto de disputar em 2026 o governo do Rio de Janeiro. O presidente do Tribunal de Justiça se aliou a essa visão das autoridades, das duas principais autoridades, e o que a gente vê é criminalização da pobreza. Eu queria até também trazer um tweet do Luiz Antônio Simas, que diz o seguinte: Luiz Antônio Simas, historiador, né, escritor, um grande conhecedor
da história, da alma carioca, ele diz: da proibição do jogo do bicho em 1895 à revista prévia de pretos e pobres que vão às praias em 2023, lembrem-se, há uma cultura jurídica e social da vida pública urbana baseada na ideia da contenção durante toda a República, não da pobreza, mas dos pobres. Então, é o controle dos corpos, é o controle da vida, é a segregação espacial. E não é por acaso que, obviamente, ela transborda, emerge e transborda no verão, porque há um deslocamento óbvio desses jovens, né, e da população do subúrbio, da Zona Norte, da Zona Oeste, na direção da orla, territórios nobres, né? Nobres com aspas, né? O gesto que eu fiz aqui foi de aspas, porque não há nobreza nisso, né? Áreas mais ricas da cidade que querem manter a exclusividade, a presença, a posse do território que é público, né? A quem pertence a cidade. Na semana passada eu fiz com Otávio Guedes, entre outros, um painel no seminário sobre 30 anos do Viva Rio. Tem uma tristeza muito grande em pensar numa organização da sociedade civil que está completando 30 anos e que, assim como 30 anos atrás, ainda precisa debater e se debruçar sobre condições muito dramáticas, né, e muito violentas no tema da segurança pública. Quando o Viva Rio surgiu, e junto com ele, né, naquela mesma safra, a gente pode trazer o Afro-Reggae, a própria ação da cidadania contra a fome e a miséria, são organizações da sociedade civil que emergiram daquela crise gravíssima, né, econômica e social dos anos 90, completaram 30 anos nesse 2023. Aliás, a Ação da Cidadania está levando adiante a campanha Natal Sem Fome, que chegou a ser suspensa alguns anos atrás e retornou em 2017 em razão do novo, né, agravamento da crise social. Mas tanto o Viva Rio quanto o Afro-Reggae, eles surgem a partir das chacinas da Candelária e de Vigário Geral. Então, essa condição, essa reação da sociedade civil em relação ao extermínio, à violência policial e à crise social. 30 anos depois, a gente ainda está com esses mesmos elementos. O Rubens César Fernandes, que é o diretor executivo e fundador do Viva Rio, me pediu como palestrante para fazer um exercício de imaginar a favela, o Rio de Janeiro, a favela em particular, daqui a 10 anos. Pensar em 2033 ou 34. Foi curioso, eu falei de um lugar de alguém que dialoga com o movimento social e da favela, né, das comunidades, da periferia, e como mulher negra criada num conjunto habitacional, e hoje os conjuntos habitacionais foram tornados favelas, né? Assim como bairros inteiros, eu costumo falar isso. Mas foi curioso porque a mesa, o Otávio Guedes fez a mediação, e os outros participantes eram policiais ou ex-policiais. E a minha fala, eu não falei de polícia. Eu projetei um horizonte de uma década de conquistas de direitos que não exatamente, que nada, né, se relacionam com intervenção da polícia nas comunidades. Era condições habitacionais, era cobertura florestal, árvores para o enfrentamento à mudança climática, saneamento básico, água, né? Água e esgoto, acesso à internet, acesso à educação, acesso à saúde, todos direitos que são muito interditados também por problemas de segurança pública. Mas eu vi companheiros de mesa falando de UPP ainda, sabe? Desses modelos, né? De polícia pacificadora, de polícia comunitária, enfim, óbvio que eles estão no campo da segurança pública. Pouco debate sobre, muita fala relacionada ao enfrentamento ao tráfico de drogas e às facções do tráfico, e pouco
sobre milícia. Inclusive, encomendei um debate no ano que vem sobre essa questão, inclusive do domínio, né, de território a partir das atividades econômicas. Mas é muito triste que entra ano, sai ano, entra década, sai década, entra verão, sai verão, e a gente está debatendo as mesmas coisas. E esse caso da abordagem dos adolescentes é uma infração clara, uma violação nítida ao Estatuto da Criança e da Adolescente. Muito grave, tem petições online, abaixo-assinado, circulando, sendo organizado. Muito provavelmente esse assunto vai chegar ao Supremo Tribunal Federal, porque há jurisprudência em contrário a isso, mas a gente vê setores da sociedade, não somente o poder público, mas setores da sociedade vivamente abraçados a essas ideias, né? A esse cerceamento, né? A essa violação de direitos legais que não deviam nem estar posto esse debate, né? Dessa forma. A polícia, as instituições de segurança pública têm que trabalhar, operar de acordo com a lei e não em flagrante violação à lei, sob a tutela, né, dos governantes, sob o aval dos governantes e de boa parte da sociedade, que acha que tem mais direitos que outros. Então, fica aí essa triste constatação, né, de fim de ano. É isso, minha gente. Vamos amarrar esse bloco. Vamos para o nosso terceiro e último bloco do ano de 2023. Vamos fazer nosso balanço aí do ano. Olha, eu quero saber, porque Flávia Olk quis fazer esse bloco do balanço do ano. Eu quero saber o que ela quer propor aqui ao vivo pra gente fazer essa análise aí de 2023. Flávia, me fala. Não, eu acho que era importante, já que a gente não vai ter uma edição de balanço, de perspectivas e tal, houve coisas importantes, né? A gente está falando aqui, por exemplo, desse debate de segurança pública, que é um debate que atravessou o ano a partir de mortes decorrentes de intervenção policial, a partir dos ataques contra escolas, a gente debateu intensamente. A gente ainda está no meio de uma tensão sobre instalação de microcâmeras em fardas e em viaturas policiais. Esse é um debate importante que, em São Paulo, produziu uma redução muito expressiva das mortes decorrentes de operações policiais, e esse fim de ano aí, o ministro da Justiça, Flávio Dino, agora futuro ministro do Supremo Tribunal Federal, levou adiante. Na semana passada eu falei com o secretário de Acesso à Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Marivaldo Pereira, e ele falava da ênfase que quer dar a essas recomendações de uso de coletes, e que começa um projeto piloto, inclusive com parceria com a Embaixada dos Estados Unidos, que cedeu 400 microcâmeras, 200 vão ficar com a Polícia Rodoviária Federal no Rio de Janeiro, 200 com a Polícia Militar da Bahia, justamente para implementar e dar o pontapé inicial, e eles vão apresentar um protocolo com recomendações para que agentes da lei usem isso, inclusive como medida de proteção aos próprios policiais. A gente não avançou tanto quanto seria necessário, né, em relação à questão da segurança pública, mas algumas coisas aconteceram, né, na direção de tentar asfixiar financeiramente, de usar inteligência. A Polícia Federal fez trabalhos importantes, essa é uma agenda que fica para o ano que vem. Eu acho que no lado da economia houve uma, digamos assim, uma evolução, né, da agenda. O PIB, né, a atividade econômica vai crescer mais do que se esperava no início do ano. A inflação, ao contrário do que se esperava no início do ano, vai ficar dentro do limite superior da meta, não vai extrapolar a meta. Claro que o preço não foi baixo, né, com o Banco Central mantendo por muito mais tempo do que o razoável a taxa básica de juros naqueles 13,75%. Ficou um ano, mas desde agosto a taxa está em queda, e essa boa notícia para a economia, especialmente se confirmarem a redução das taxas de juros, do crédito, do financiamento habitacional. A gente teve o programa Desenrola,
que foi super importante também na área econômica de renegociação e quase até um perdão, né, em larga medida, né, um deságio muito grande nas dívidas, o que devolve saúde financeira para os orçamentos familiares, mas saúde mental também, porque o endividamento, o superendividamento é adoecedor. Né? É desestruturador das relações. Dos contratos de Minha Casa Minha Vida, renegociação de dívida do FIES também, dos contratos do FIES. Então, importante. Nesse pacotão aí. A gente teve queda da inflação dos alimentos, super importante. O fim do ano e o verão são normalmente de alta do preço dos alimentos por conta das condições climáticas, mas, sem dúvida alguma, houve percepção e houve alguns meses seguidos de queda, de deflação mesmo, de variação negativa no preço dos alimentos. Carne, vários itens, né? A gente falou disso ao longo do ano. Houve a aprovação do novo marco fiscal, que a gente vai ver implementado no ano que vem, tem todo um debate sobre déficit zero ou não, como é que o governo vai ter condições de investir, etc, etc. Mas Fernando Haddad e o governo Lula foram bem-sucedidos na substituição ao teto de gastos, que não foi uma boa âncora fiscal, a gente tem programa sobre isso também. Foi aprovada a reforma tributária, né, gente? Na semana passada, no apagar das luzes, quando ninguém mais achava que aconteceria, com a ressalva de que os conservadores, a bancada da bala, conseguiu retirar armas de fogo do imposto seletivo, que é aquele que aumenta a tributação sobre produtos que fazem mal à saúde, ao meio ambiente e tudo mais, enfim. É um gol contra que tomamos, mas ainda assim uma agenda de praticamente 4 décadas, né, que se debatia a necessidade de promover a reforma tributária no eixo do consumo e que começará a ser implementada no ano que vem. Faltam a reforma do imposto de renda e a reforma da tributação sobre patrimônio. Mas foi um grande passo e essa daí está na conta do Lula. Algumas medidas, principalmente as medidas de simplificação, são muito importantes. Algumas medidas de desoneração, por exemplo, da cesta básica, também foi tema aqui do nosso Angu. Né? Um dos melhores debates do Angu de Grilo desse ano. Então, quem ficar com saudade pode voltar e ouvir. E aí já mencionei, a balança comercial vai bater recorde histórico, um saldo comercial, um superávit perto de 100 bilhões de dólares, inéditos, muito em razão da safra, a safra agrícola que foi recorde, e aí ajudou muito nas exportações, também o debate sobre petróleo. Eu acho que a gente teve alguns bons momentos, por exemplo, na direção de impedir o genocídio contra os Yanomamis. Foi uma operação importante do governo, a criação do Ministério dos Povos Indígenas, a recuperação de um protagonismo do Brasil no debate ambiental no mundo inteiro, em que pese nossas contradições em relação a petróleo, também tema do Angu. A gente ainda está devendo uma transformação na educação. Essa não foi uma área que avançou fortemente esse ano, infelizmente, acho que ficou para o ano que vem. No que diz respeito ao enfrentamento à pobreza, o redesenho, né, do Bolsa Família, do cadastro único, a limpeza do cadastro, essas medidas são importantes. O ano acabou com o programa de proteção às pessoas em situação de rua. Eu acho que é outra coisa que a gente vai acompanhar no ano que vem. Um ano triste, né, do ponto de vista de guerra, quer dizer, a guerra Rússia-Ucrânia caminha para 2 anos, vai completar 2 anos, né? A gente teve essa tragédia de Israel e Hamas, a gente teve muita violência contra a mulher, feminicídio, crimes sexuais, violência psicológica. Debatemos intensamente isso e esse é um ponto importante, debater, identificar o problema, trocar informações, cobrar políticas públicas. Que mais que eu poderia dizer sobre esse ano? A cultura voltou com muita força. E aí eu vou me despedir lembrando disso. Eu nem fiz a minha retrospectiva. A saúde, né? Tomamos a bivalente, tem algumas coisas voltando a entrar nos eixos, né? Em relação a diagnóstico, atenção à saúde, à prevenção. E a cultura voltou com tudo.
Eu estou muito contente assim com essa dimensão, sabe? Dos shows, das apresentações, na medida do possível, alguma, ou pelo menos algum início de redistribuição de recursos em termos de editais, da descriminalização da cultura. Descriminalização da cultura. E isso é muito bom, a gente poder estar de volta à rua, a gente poder ter tido a possibilidade de se encontrar, de se abraçar, de festejar, e a preocupação, obviamente, num ano em que nós tivemos 9 ondas de calor no Brasil, o enfrentamento à crise climática, não somente sobre o eixo dos desastres provocados por chuvas, inundações, enchentes, desmoronamentos, mas também desse efeito do sol, do calor implacável. É isso. Eu tenho que denunciar aqui que a Isabela está nervosíssima porque está rolando o jogo do Fluminense. Porra, eu ia falar isso, a minha despedida vai ser rápida porque tá rolando, já começou o jogo do Fluminense. E o jogo, gente, tá muito pegado, tá um sufoco. O Fluminense já mandou 2 bolas na trave, eu tô passando mal aqui vendo esse jogo. A ideia era a gente começar a gravar e terminar antes do jogo, mas não deu. Mas eu acho que, assim, eu queria me despedir, eu acho que acho que você já fez a lista aí das coisas terríveis desse ano, mas eu queria lembrar que eu acho que positivamente a gente teve o censo, né? A gente teve os dados do censo que foram extremamente esperados, muito ansiados por nós aqui do Angu, que somos as defensoras aqui do censo. Esses dados foram extremamente importantes para a gente conseguir ter um olhar para o panorama da nossa população. Teve o censo quilombola, teve o censo indígena, né, que foram os primeiros com um olhar mais apurado, com outro tipo de metodologia para conseguir olhar mais com mais cuidado e com mais detalhamento para essa população. Foi um passo extremamente importante. A gente falou muito, você falou aqui, né, das ondas de calor, a gente falou muito sobre isso aqui no Ângulo de Grilo, e acho que os debates que a gente conseguiu trazer aqui sobre, desde o início do ano, né, quando a gente falou já naquelas chuvas do início do ano do El Niño, a gente conseguiu fazer um panorama do ano completo sobre essas mudanças climáticas, sobre essas tragédias climáticas, sobre a gente fez gente, vai vir aí o El Niño e a gente infelizmente, né, pôde acompanhar. Mas eu acho que quem ouviu o Ângulo de Grilo teve um olhar apurado para essas etapas desse fenômeno climático. Então, eu acho que foi importante a gente ter falado disso aqui desde o início do ano. Eu acho que foi um ano que, de um jeito ou de outro, os militares também encolheram muito. A gente viu esse cerco se fechando no entorno da família Bolsonaro, né, e dos militares. A gente acompanhou isso. A história das joias, né, lá no começo do ano, a resposta à tentativa de golpe lá do dia 8 de janeiro. Então, a gente viu esse cerco se fechando, né? Esse julgamento do 8 de janeiro que teve, a CPI, a investigação da história das joias. A gente falou sobre isso aqui ao longo do ano, no Ângulo de Grilo, então eu acho que foi um saldo positivo, não resolutivo, mas positivo, né? De ver essas pessoas, essa quadrilha, né? Sendo cercada cada vez mais por essas investigações. A gente teve, eu acho que, momentos de debate muito, muito bonitos e muito importantes. A gente teve nosso episódio de 4 anos aqui, né, com o Krenak, que foi excepcional. Ele que depois foi eleito, né, para a cadeira 5 da Academia Brasileira de Letras. Então, também foi incrível, incrível receber ele aqui. A gente falou sobre essa história da natalidade na crise climática, que, nossa senhora, todo dia alguém me marca num post diferente sobre esse assunto, como esse assunto reverberou aí no último mês, né, essa história de ter ou não ter filhos durante uma crise climática. Também senti que foi o ano que a gente voltou a rodar todas as engrenagens da vida. Falei até isso no Conselhos, no último episódio do meu podcast, né? Um dos meus outros podcasts do Conselhos que você pediu, que eu acho que esse foi o ano que
tudo voltou, né, com a grande intensidade. Eu acho que ano passado foi um ano em que os eventos voltaram, né, teve Copa do Mundo, teve festival, os grandes eventos presenciais voltaram, mas eu acho que esse foi o ano, de fato, que os projetos voltaram, que os editais voltaram, que os concursos voltaram, que novos projetos foram colocados na pista, né, depois de serem suspensos durante a pandemia, gestados durante o ano passado. Eu acho que esse foi um ano que a gente conseguiu viver do início ao fim com certa normalidade, depois desses anos que a gente viveu enclausurado e com a vida toda muito em suspenso por conta da pandemia. Foi o ano que, pessoalmente, eu acho que eu também voltei para um pouco mais para a vida e para essa normalidade de vida depois de ter tido filho, né? Voltei a viajar ao trabalho, voltei a dormir a primeira noite longe do Martin e depois várias outras noites longe dele, porque estava viajando a trabalho. Enfim, eu acho que no fim das contas, não sei se a gente fala que o saldo positivo, foi um ano positivo, foi um ano melhor do que eu esperado, foi um ano pior do que eu esperado. Eu acho que isso é muito pessoal, né, de todo mundo. Eu acho que foi um ano politicamente dentro das expectativas, né? A mãe falou que a gente achava que ia ser um ano muito melhor do que os outros. Eu acho que tinha uma expectativa de que não ia ser tão fácil assim, né? Especialmente sendo esse o primeiro ano de um governo Lula, depois de 4 anos de um governo Bolsonaro. A gente sabia que qualquer governo enfrentaria seus desafios, mas um governo Lula mais ainda. Não, e eu vou até te interromper, porque eu tinha deixado por último, mas aí falei da cultura e deixei de mencionar, obviamente, a defesa da democracia, né? Enfim, com suas imperfeições, com muitas frustrações no campo político, é preciso que isso seja dito, mas não é trivial, né? Um governo que enfrentou uma tentativa de golpe, né? De intervenção no primeiro domingo, né? No segundo domingo de governo. E aí chegamos ao fim do ano com muitas investigações, com golpistas, né, autores já condenados e outros por serem julgados, uma investigação que continua na direção de incitadores, de financiadores, e é importante que elas caminhem, mas acho que as instituições cumpriram um papel importante, em particular executivo e judiciário. Supremo Tribunal Federal, leia-se. Sim, e você falou isso da defesa da democracia, e acho que também, você até mencionou, né, a história da vacina, mas eu acho que a gente foi colocado de novo num patamar de defesa da nossa saúde pública muito importante esse ano. A gente viu de novo a retomada das campanhas de vacinação, ainda num patamar, a gente ainda está num patamar de vacinação aquém do desejável, né, porque foram anos de sucateamento disso que era o maior orgulho do Brasil. Ai, peraí, gente, que o Fluminense quase fez um gol, pelo amor de Deus! Que jogo é esse? Mas a gente retomou o Zé Gotinha, a gente retomou esse orgulho, né, da vacinação brasileira. A gente teve debates importantíssimos sobre o tamanho do nosso sistema de transplante, com a história do transplante do Faustão. Então, eu acho que foi recolocado num outro lugar enquanto nação esse ano. A gente voltou a reconstruir essa imagem internacional do Brasil, né? Essa diplomacia brasileira, recolocou o Brasil, tirou o Brasil desse lugar de pária do mundo. Isso é extremamente importante. Isso já começou, a gente falou muito isso aqui, né? Que isso começou no dia 1, naquele domingo da vitória do Lula, ou da derrota do Bolsonaro. Esse lugar, essa retomada do Brasil nessa posição de respeito no cenário internacional já começou ali, mas eu acho que a gente viu, né, o protagonismo do Brasil no Conselho de Segurança da ONU, nas discussões dos BRICS, nos encontros internacionais. O Rio de Janeiro vai sediar o encontro do G20, a gente tem a COP30, que vai ser em Belém. Então, né, a retomada desse protagonismo também eu acho que foi uma coisa extremamente importante nesse ano, e que a gente precisava voltar para esse lugar que é nosso de direito. O Brasil é um país extremamente importante, se não o maior país, o país mais importante do hemisfério sul, ou desse sul global, enfim, dessas categorizações. Mas o Brasil é um país extremamente importante para o cenário mundial.
e a gente estava completamente deslocado, né, desse lugar que a gente deve ocupar, desse lugar central que a gente deve ocupar. Acho que é essa a minha retrospectiva. Gente, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, Angulers. A gente ama Natal, eu e Flávia. Quem já tá aqui há mais tempo sabe, quem tá chegando agora, a gente faz o nosso Natal dos Desgarrados, né, que é o Natal das pessoas que estão sozinhas, que é só um casal, é uma mãe com filho, é alguém que não conseguiu passar o Natal com a família, voltar para a cidade natal, são as famílias pequenas que a gente junta todo mundo, começou com 7 pessoas, 10 pessoas, virou uma festa muito maior, é o nosso Natal dos Desgarrados, que é a nossa união pelos laços de amor e de afeto, que não tem nada a ver com sangue. Vocês estão ouvindo esse episódio no dia 19 de dezembro. Ainda dá tempo de renunciar a esses laços de sangue que tanto fazem mal, né, em algumas famílias. Ainda dá tempo de se reunir com os amigos, de ir para a casa daquele amigo, com aquela família que é acolhedora, que é querida, de reunir só os amigos e fazer um Natal entre os amigos, mas de se desgarrar dessas imposições do DNA e a gente buscar esses laços de amor e acolhimento e a família que a gente pode, né, escolher, e essa família que nos acolhe, que nos ama, acima de todos os rótulos, e que a gente possa passar um fim de ano com saúde, cercado de amor, de acolhimento, que a gente tenha uma virada do ano e um ano de 2024 de muita prosperidade, e aí o amplo sentido de prosperidade, que não é só financeira, a gente é acostumado a enxergar a prosperidade como dinheiro, né? Mas prosperidade é muito mais do que isso, né? Que seja um ano de muita axé, de muita proteção, de muita saúde para todo mundo, que a gente continue junto nessa missão aí pela informação, pela democratização da informação aqui no Ângulo de Grilo. E eu acho que sempre sonhando com um futuro melhor, né? Um futuro próspero, um futuro melhor, um futuro seguro, saudável, possível para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, especialmente, mas para toda a população, a nossa população mais vulnerável, mais frágil, mais vulnerabilizada, mais minorizada, que a gente consiga pensar um futuro que seja bom para todas as pessoas, de bem-estar, de bem viver para todo mundo. Eu acho que esses são meus desejos de Natal e de Ano Novo para todos vocês. Faço coro e deixo também a mensagem de que a gente continue reverenciando nossa ancestralidade, lembrando de quem não está mais aqui, porque essa é uma forma de manter esses queridos vivos. E digo isso pensando em Dona Léia Garcia, pensando no Nego Bispo, né, que nos deixaram esse ano, pensando em Rita Lee, que nos deixaram esse ano e que será a trilha do nosso Natal, como de hábito a gente costuma fazer a trilha sonora do Natal, a obra, né, de pessoas que ou se destacaram ou que nos deixaram. Eu acho que é isso, gente. Vamos lá, vamos renovar os votos, renovar as metas. Eu consegui parcialmente cumprir alguma das minhas metas. Cheguei a retomar uma rotina de exercícios, mas que foi interrompida. A gente tinha falado da palavra do ano, fim do ano, de saúde. Mas fiz os meus exames, tenho cuidado da minha saúde do ponto de vista de refazer os exames, de buscar um pouco mais de autocuidado, e espero dobrar essa aposta no ano que vem. Feliz Natal! Boa virada e ano que vem estamos de volta. É isso, minha gente. Dia 9 a gente está de volta aqui no mesmo lugar, no mesmo local, no mesmo Ângulo de Grilo de sempre. E estaremos nas redes em contato com vocês. Uma excelente virada de ano 2024. Estamos juntos, juntas e juntes. E até ano que vem. Um beijo! Direito. Feliz Natal, feliz Ano Novo! Beijo, Angulers. Não vou falar beijo, Angulers. Por que não? Porque é arroz. Beijo, gente.